Sobre trocas e equilíbrio geral, a gente vai ver como mercados diferentes interagem entre si e como que a gente chega em um equilíbrio nesses mercados. Então, para facilitar os cálculos, a gente vai considerar sempre dois agentes e dois bens. Sobre a caixa de Edworth, a gente tem que ela vai ser uma representação gráfica. Então, ela vai representar graficamente aqui as nossas preferências dos consumidores, que são as curvas de indiferença desses consumidores, né, que são apenas dois, e também ela vai representar as dotações iniciais desses consumidores. Essas dotações iniciais são as quantidades iniciais de bens que esses dois consumidores vão consumir. Então, a gente vai ter que a dotação inicial do bem 1 para o agente A vai ser W1A, a dotação inicial do bem 2 do agente A vai ser W2A, e para o agente B a gente vai ter algo parecido, só que em vez de a gente colocar o Azinho ali, a gente vai colocar um B, porque é referente ao agente B. Então, essas aqui são as dotações iniciais. A gente vai ter W1A para representar a dotação inicial do agente A do bem 1, W2A para representar a dotação inicial do agente A do bem 2 e W1B para representar a dotação inicial do agente B do bem 1 e W2B para representar a dotação inicial do B do bem 2. Além disso, essa caixa de Edworth também vai mostrar as alocações de equilíbrio. Então, ela vai ter esse formato aqui, vai ser um retângulo, e a gente vai ter aqui nesse canto esquerdo o agente A e no canto direito o agente B. E aqui nesse eixo horizontal, a gente vai ter o eixo X, né, que vai representar o nosso bem 1, e aqui no eixo vertical, a gente vai ter o eixo Y, que vai representar o nosso bem 2. Para o agente B, a gente vai ter da mesma forma. Esse eixo vertical aqui vai representar o bem 2 e esse eixo horizontal vai representar o bem 1. A alocação vai ser aquele par de cestas dos dois agentes que vai mostrar o consumo de equilíbrio. Então, considerando aqui dois agentes, o agente A e o agente B, dois bens, o bem 1 e o bem 2, a gente vai ter que a cesta do agente A vai ser mostrada da seguinte forma: a gente vai ter que o XA, que vai ser a cesta do agente A, é igual ao consumo que ele tem do bem 1 e do bem 2. Então, a gente vai ter X1A e X2A. Já a cesta do agente B vai ser representada por XBzão, Xão B, e vai mostrar o consumo do bem 1 e do bem 2. Então, a gente vai ter X1B e X2B. E aí, a alocação vai ser justamente esse par de cestas dos dois agentes. Então, a gente vai ter que a alocação vai ser XA e XB. Uma alocação vai ser factível quando a quantidade total de cada bem consumido for igual ao total disponível. Então, matematicamente, a gente vai ter isso daqui. Aqui, em relação ao bem 1, o total consumido, né, que é a quantidade que o agente A e o bem 1 e o agente B consumiu do bem 1, tem que ser igual à dotação inicial deles em relação ao bem 1. Já que em relação ao bem 2, a gente vai ter também que o total que os dois consumiram do bem 2 tem que ser igual à dotação inicial deles do bem 2. A alocação final vai ser resultado das trocas após esgotar todos os ganhos mútuos dos agentes. Então, aí a gente vai ter, a partir das dotações iniciais, que os agentes eles vão poder transacionar, ou seja, eles vão poder trocar os bens de forma que eles vão alcançar um novo equilíbrio. E esse novo equilíbrio que veio dessas trocas, ele vai ser chamado de alocação final quando a gente tiver exaurido, né, todos os ganhos mútuos. Então, a gente não vai ser mais possível ter ganhos para os dois agentes ao mesmo tempo. Então, a alocação vai ser final quando a gente tiver esgotado todos os ganhos mútuos a partir das trocas. Já a alocação eficiente ou eficiência de Pareto significa que a gente vai ter uma alocação que vai ser Pareto eficiente. Então, não vai haver uma alocação factível que seja um Pareto superior a essa alocação que é Pareto eficiente. Para ser um Pareto eficiente, a gente tem que não vai existir uma outra alocação factível que vai melhorar um agente sem piorar o outro. Então, quando a gente estiver nesse ponto de Pareto eficiente, significa que qualquer realocação que beneficie um agente necessariamente vai prejudicar o outro, porque ser Pareto eficiente é justamente não existir uma possibilidade de melhora sem piorar do outro. Então, se a gente já está no ponto de Pareto eficiente, as outras realocações que tem disponíveis vão beneficiar um, mas vão prejudicar o outro. Então, seria um Pareto eficiente. A curva de contrato aqui vai ser encontrada quando a gente ligar aqui todos os pontos de alocações finais possíveis lá na caixa de Edgeworth. Então, ela aqui vai ser essa linhazinha aqui que a gente tem que liga todos esses pontos que são alocações finais. O equilíbrio valrasiano ele vai ocorrer quando a gente tiver a igualdade entre a demanda total e a oferta total em todos os mercados.
Então, aqui os agentes eles vão maximizar a sua utilidade dentro das suas restrições orçamentárias, de modo que a gente tenha essa igualdade entre a demanda e a oferta em todos os mercados. E aí a gente vai ter também a lei de Walras, que diz que se um mercado está em equilíbrio, todos os outros também estarão em equilíbrio. Para a gente saber se o equilíbrio alcançado por meio das trocas é eficiente no sentido de Pareto, a gente vai considerar os dois teoremas do bem-estar. O primeiro teorema diz que todo equilíbrio geral competitivo é eficiente no sentido de Pareto. Já o segundo diz que, desde que as preferências sejam convexas, ou seja, desde que as preferências dos agentes sejam bem comportadas, toda alocação eficiente é uma alocação de equilíbrio competitivo para uma redistribuição adequada das dotações iniciais. Então, a gente vai ter que, na ausência de falhas de mercados e também considerando, né, que as preferências dos agentes sejam bem comportadas, o equilíbrio Pareto eficiente vai ser sempre alcançado competitivamente. Para finalizar, eu trouxe aqui um passo a passo de como a gente faz para resolver as questões de equilíbrio competitivo. Então, esses 5 passos aqui a gente vai seguir para os dois agentes, para a gente A e para a gente B. Então, o primeiro diz que é para a gente maximizar a utilidade. Então, a gente vai gerar uma condição de otimização a partir dessa maximização das utilidades dos dois agentes. O segundo passo é montar as restrições orçamentárias utilizando as dotações iniciais deles. Então, a gente vai igualar o consumo à renda, né? Porque a gente vai montar a restrição orçamentária. O terceiro passo é encontrar demandas marshallianas, isso para os dois agentes. O quarto vai ser aplicar um teste de factibilidade, que a gente vai ver posteriormente no exemplo numérico. E, por fim, a gente vai fazer a alocação final e verificar quais são as novas utilidades dos dois agentes. Para finalizar, eu trouxe um exercício numérico que diz o seguinte: considere uma economia de troca com dois agentes, A e B, e dois bens, X e Y. O agente A possui 4 unidades do bem X e 4 do bem Y, enquanto o agente B possui 4 unidades do bem X e 4 do bem Y. O preço do bem X é PX e o preço do bem Y é PY. A função de utilidade do agente A é XA elevado a 1 sobre 2 vezes YA elevado a 1 sobre 2, e a do agente B é xb elevado a 1 sobre 4 vezes yb elevado a 3 sobre 4. A letra A pede para a gente calcular qual que é a alocação de equilíbrio competitivo dessa economia. Antes disso, a gente vê aqui que a quantidade total do bem X que a gente tem nessa economia é 8, porque o agente A tem 4 do X e o agente B também tem 4 do X. A gente também vai ter 8 unidades do bem Y, porque o agente A também tem 4 e o B também tem 4 do bem Y. Então, a gente pode anotar aqui que a quantidade total, né, que a gente tem nessa economia de cada bem é 8. Então, aqui, como a questão pede, né, a alocação de equilíbrio competitivo, a gente vai precisar saber aqui qual que é a melhor cesta possível de consumo para cada um dos agentes. Então, o primeiro passo, como eu falei anteriormente, né, é a gente maximizar a utilidade. Isso a partir disso, a gente vai encontrar a nossa condição de otimização. E para a gente maximizar a utilidade dos agentes, a gente tem que calcular a TMS e igualar a PX dividido por PY. Para calcular a TMS, a gente vai fazer a derivada da utilidade de um dos agentes em relação ao x e dividir pela derivada de um dos agentes em relação ao y. E aí depois, né, como a gente quer a maximização, a gente iguala a px dividido por py. Aí isso a gente vai fazer para os dois agentes, para a gente A e para a gente B, e aí a gente vai encontrar a partir disso as condições de otimizações dos dois agentes. Então, fazendo aqui primeiramente para o agente A, a gente vai calcular a TMS de A, e depois vai igualar a px dividido por py. Para calcular a TMS do A, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a derivada da utilidade de A em relação XA e dividir pela derivada da utilidade de A em relação a YA. Então, aqui a gente vai derivar a utilidade de A. Derivando aqui a utilidade de A em relação a XA, a gente teria aqui que esse 1,2 vai para baixo, né, vai cair, e aí a gente ficaria com 1,2 vezes XA elevado a 1,2 menos 1. Aqui no caso a gente ficaria com 1,2 menos 2 dividido por 2, né, porque dá 1. Então a gente ficaria com menos 1 sobre 2 aqui no elevado do x, e isso multiplicando o YA vezes 1 dividido por 2. Eu vou colocar em decimal porque eu acho mais fácil de calcular.
E aí a gente vai dividir isso aqui pela derivada da utilidade A em relação a YA. Então, aqui nesse caso, a gente vai repetir o XA elevado a 1 sobre 2, multiplicar por esse 1,2 que vai descer, né? Porque a gente está derivando em relação a YA. E aí, aqui em cima, a gente vai ficar da mesma forma que a gente teve anteriormente. Vai ficar 1 sobre 2 menos 1, que é 1 sobre 2 menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1 sobre 2. Então, a gente vai ficar com XA elevado a 1 sobre 2 vezes 0,5 vezes YA elevado a menos 1 sobre 2. Aqui a gente pode cortar o 0,5 e aí aqui esse valor do XA, que está elevado a um número negativo, a gente pode colocar para baixo, e aí esse valor que está aqui no expoente, ele vai ficar positivo. E aqui esse YA, que também está negativo, a gente coloca para cima. Que a gente vai poder multiplicar. Fica YA vezes YA, os dois, como estão elevados a 1 sobre 2, a gente vai somar os expoentes, porque a base é igual. Então, a gente vai ficar com YA apenas, porque 1,1 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 1. E aqui embaixo é a mesma coisa, a gente multiplica, como as bases são iguais, soma o expoente. Então, a gente vai ficar com XA embaixo. Como eu falei, para gerar a condição de otimização, a gente tem que igualar essa TMS em relação com Px sobre Py. Então, a gente vai igualar agora YA dividido por XA a Px dividido por Py. A condição de otimização para o agente A vai ser XAPX igual a YAPY. Então, para calcular para o agente B, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai calcular a TMS do B igual a Px sobre Py. Para calcular a TMS do B, a gente vai fazer da mesma forma do A. A gente vai derivar, primeiramente, a utilidade de B em relação a XB e dividir pela derivada da utilidade de B em relação a YB. Aqui derivando a utilidade de B em relação a XB. Aqui o nosso 1,4 desce, né? Então, a gente vai ficar com 0,25, que multiplica xb elevado a 1 sobre 4 menos 1. Então, a gente ficaria com 1 sobre 4 menos 4 sobre 4. Fazendo essa subtração, a gente chegaria a menos 3 sobre 4. Então, aqui a gente vai ficar com 0,25, que multiplica xb elevado a menos 3 sobre 4. E aí, aqui a gente repete o yb elevado a 3 sobre 4. Então, agora a gente vai calcular em relação a YB. Aqui a gente vai repetir o XB elevado a 1 sobre 4, e aí a gente vai multiplicar por esse 3,4 que vai descer, então multiplica por 0,75, e multiplica por YB elevado a 3 sobre 4 menos 1. Então, a gente vai ficar com 3 sobre 4 menos 4 sobre 4, que vai nos dar um resultado de menos 1 sobre 4. Então, a gente vai multiplicar, vai ficar xb elevado a 1 sobre 4 vezes 0,75 vezes YB elevado a menos 1 sobre 4. Então, aqui a gente pode dividir esse 0,25 pelo 0,75. Fazendo isso, a gente ficaria com 1 aqui em cima e aqui ficaria um 3. Aí, esse xb que está elevado a um valor negativo vai para baixo, e esse yb que está elevado a um valor negativo vai para cima. A gente vai multiplicar, como aqui as bases são iguais, a gente vai ficar com YB elevado a 3 dividido por 4 mais 1 sobre 4. Então, a gente ficaria só com YB. E aqui embaixo vai ficar 3 vezes XA elevado a 1 sobre 4 mais 3,
3 dividido por 4. Então, a gente ficaria com 3xa. Para gerar a condição de otimização, a gente vai igualar essa TMS do B a PX dividido por PY. Então, a gente vai ter aqui a condição de otimização vai ser 3xB PX igual a YB PY. Isso aqui é o resumo das nossas condições de maximização dos dois agentes. Então, como a gente viu, a condição de maximização para o agente A vai ser XAPX igual a YAPX, e para o agente B vai ser 3xB vezes PX igual a YB vezes PX. O próximo passo, como eu falei na explicação, vai ser a gente montar as restrições orçamentárias. E elas são importantes porque vai ser a partir delas que a gente vai poder representar os limites de consumo de cada agente. Isso considerando os recursos que eles têm, né? Que é aquela dotação inicial que a gente viu. Para a gente montar a restrição orçamentária, a gente vai ter que igualar o gasto que o agente pode ter com o consumo ao valor de mercado que ele tem. Então, vai ser justamente aquele valor da dotação inicial, vai ser o tanto que ele vai poder consumir. É justamente a restrição orçamentária dele. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, para o agente A, a gente vai ter o gasto que ele vai poder ter, né, que o agente A vai poder ter com o consumo. O gasto que ele vai poder ter vai ser justamente o XA e o YA. E esse gasto dele vai ser multiplicado pelo preço, né, porque ele vai poder consumir os bens XA e YA multiplicado, considerando, né, o preço que eles podem pagar, que é PX e PY. Então, a gente vai ter XA e aqui a gente vai igualar a quantidade que ele pode consumir, né, que é a dotação inicial dele. Então, o agente A vai poder consumir no máximo 4 unidades do bem XA e 4 unidades do bem YA. Então, a restrição dele vai ser. Então, essa daqui vai ser a restrição orçamentária do agente A. A gente vai ter o gasto que ele vai poder ter com o consumo igualado à quantidade que ele vai poder consumir no máximo, que é justamente essas quantidades aqui da dotação inicial. 4 para o bem XA e 4 para o bem YA. Para o agente B, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ter o tanto que ele vai poder consumir, que vai ser justamente o XB vezes PX mais YB vezes PY, igualado à restrição que ele tem, que é justamente a dotação inicial dele, né? Então, a gente vai ter o agente B, ele também vai poder consumir somente 4 unidades do bem X e 4 unidades do bem Y. Então, a gente vai ter a mesma coisa aqui na igualdade. 4px mais 4py. Essas aqui são as restrições orçamentárias dos agentes. Então, agora que a gente já calculou as condições de otimização para a gente A e para a gente B, já fez as restrições orçamentárias dos dois também, a gente vai fazer aquele outro ponto que vai ser montar as demandas marshallianas, né? Calcular quais que seriam esses valores. Essas demandas marshallianas, elas vão mostrar quanta unidade de cada bem a gente vai ter que escolher para maximizar a utilidade do agente A e do agente B. Isso porque a gente quer encontrar a alocação de equilíbrio competitivo, né, de equilíbrio geral. Então, aqui, por meio das demandas marshallianas, a gente vai conseguir encontrar quais que são as escolhas ótimas dos dois agentes, ou seja, as quantidades de x e y que cada um dos agentes vai escolher para encontrar esse equilíbrio que a gente quer. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar esses dois dados que a gente encontrou anteriormente, as condições de otimização e também as restrições orçamentárias dos dois agentes. Então, para o agente A, a gente vai querer encontrar XA e YA, que são justamente as demandas marshallianas do bem A e do bem X e do bem Y para o agente A, e também a gente vai querer encontrar quais que são os valores do XB e o YB, que são as demandas marshallianas do agente B dos dois bens, né, X e Y. Então, para fazer a demanda marshalliana do agente A, a gente pode substituir essa condição de otimização do agente A na restrição orçamentária dele, porque assim a gente vai encontrar o valor da nossa demanda marshalliana para o bem X. Então, a gente teria o seguinte.
Vai substituir essa primeira nessa segunda. Então, a gente pode substituir aqui no caso, esse XAPX no lugar desse YAPY, porque a gente sabe que o YAPY é igual a XAPX. Aqui a gente quer encontrar a demanda marshalliana do bem X para o agente A. Então, a gente vai isolar o XA. A demanda marshalliana do bem X para o agente A vai ser 2 mais 2PY dividido por PX. Então, agora, como a gente já tem o valor do XA, a gente poderia substituir esse XA lá naquela condição de otimização que a gente tinha, do XAPX igual a YAPY. Está querendo encontrar a demanda marshalliana do bem Y para o agente A. Então, a gente vai isolar o YA. Então, aqui a nossa demanda marshalliana do bem X para a gente A vai ser igual a esse valor aqui. Então, agora a gente vai poder calcular também qual que é a demanda marshalliana dos bens para o agente B. Para o agente B, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos calcular, utilizar aqui a condição de otimização do agente B e a restrição orçamentária do agente B para poder calcular qual que seria a demanda marshalliana do bem X e Y para ele. Então, a gente vai ter o seguinte. Primeiro aqui é a nossa condição de otimização do agente B, essa aqui é a restrição orçamentária dele. Então, a gente vai substituir a nossa condição de otimização na restrição. Então, a gente vai poder substituir aqui o 3xBPX no lugar desse YBPY, porque o YBPY é igual a esse valor, né? Considerando a condição de otimização. Aqui a gente está querendo encontrar a demanda marshalliana pelo bem X do agente B. Então, a gente vai isolar o bem aqui XB. Que vai ser a nossa demanda marshalliana pelo bem XB. Agora a gente vai poder calcular qual que seria a demanda marshalliana pelo bem X, pelo bem Y, considerando o agente B, né? Então, a gente vai substituir esse valor aqui lá na condição de otimização do agente B, que é 3xBPX igual a YBPY, para encontrar o YB. Marshalliana pelo bem YB vai ser 3px dividido por PY mais 3. O próximo passo é a gente fazer o teste de factibilidade. Isso porque a gente quer garantir que o mercado esteja em equilíbrio. Então, para isso, a gente tem que ter que a quantidade total demandada tem que ser igual à quantidade total disponível, né? A gente tem que ter aquela igualdade que eu falei. A gente tem que ter que a quantidade consumida do bem X e do bem Y
dos agente A e agente B tem que ser igual à quantidade total que a gente vai ter disponível, até mesmo porque a gente não poderia consumir algo que não existe. Então, a gente vai fazer esse teste para garantir que a gente tenha esse mercado em equilíbrio considerando essa igualdade. Então, para isso, a gente pode utilizar o bem X ou o bem Y. Então, a gente poderia igualar a soma do bem X do XA e XB, né, que são dos dois agentes, igual a quantidade total que a gente pode consumir do bem X, ou a gente poderia fazer com Y. A gente poderia fazer XA mais XB igual, né, a soma que a gente tem disponível do bem X seria 4 mais 4, que é a quantidade que o agente A e o agente B podem consumir no máximo desses dois. Então, a gente teria XA mais XB igual a 8. Ou a gente pode utilizar o YA mais o YB. Aí a gente tem que ter também a igualdade com a soma lá da quantidade que o agente A pode consumir e a quantidade que o agente B pode consumir. E também seria 8. Então, a gente teria YA mais YB igual a 8. Aqui, para fazer, eu vou utilizar o bem Y, mas vocês poderiam fazer também com o bem X, que daria o mesmo valor. Então, a gente teria o seguinte. A gente vai ter, né, YA mais YB igual a 8. Então, a gente já sabe qual que é a demanda marshalliana do YA e YB. Então, a gente vai só substituir aqui para poder calcular. Então, para fazer o teste de factibilidade, a gente pode supor que o preço Y aqui, por exemplo, é igual a 1. Então, a gente teria PY de equilíbrio aqui igual a 1. E aí, o nosso PX seria 5PX igual a 3. Então, o PX seria 3 dividido por 5. Então, como a gente já tem aqui os valores do PY e do PX, a gente pode só utilizar eles para a gente calcular qual que seria a demanda dos bens X e Y para o agente A e agente B. Isso considerando esses dois preços e também as demandas marshallianas que a gente calculou anteriormente. Então, como eu falei, a gente vai utilizar aqui o preço Y e X para calcular a alocação final dos dois bens. Então, a gente vai utilizar lá as demandas marshallianas do XA, YA, XB e YB e só substituir os valores desse preço Y e preço X. Então, a nossa alocação final aqui para o XA seria 16/3. A gente só substituiu os valores do PX e PY. E aqui a nossa alocação final do bem YA seria 16/5. A nossa alocação final aqui para o bem XB seria 8/3, porque a gente substituiu, né, os preços na demanda marshalliana do XB. A gente vai fazer a mesma coisa para calcular a alocação final do YB.
Então, aqui a nossa demanda marshalliana do bem YB seria 24 dividido por 5.